O que mais chega numa emergência cardiológica? Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e este é o canal O Paciente. Aqui no canal Paciente eu converso com vários profissionais da saúde para eu me coloco no lugar de paciente e tiro a tua dúvida, aquela dúvida que porventura tu esqueceu de perguntar para o médico, ou para o nutricionista, ou para o psicólogo, psiquiatra. Eu faço todas as perguntas, né? E aqui eu estou com o meu colega Cícero de Campos Baldin. Ele se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez residência em medicina interna no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, fez cardiologia no Instituto de Cardiologia aqui em Porto Alegre, fez uma gestão em MBA em gestão, né, de saúde na PUC, é mestrando em cardiologia lá na URGS, né, no Hospital de Clínicas, e hoje ele é o coordenador da emergência do Hospital Mãe de Deus. Então ele é o chefe da emergência do Hospital Mãe de Deus. E hoje nós vamos conversar aqui sobre emergências cardiológicas. Eu acho que esse é um assunto que todo mundo tem medo, né? As pessoas gostam às vezes saber histórias, mas perto delas eles não querem nem saber, né? Obrigado por ter vindo aí, esse meu colega de faculdade. Meu amigo de estudar junto, né? Isso aí. E muita gente estudou, né, cardiologia, a gente estuda muito isso na faculdade, né? Sim. Eu fui até lembro que eu fui da parte do grupo de insuficiência cardíaca da Nadine. Que legal. Né, hoje ela é presidente, né? A doutora Nadine agora, esse ano, ela voltou a ser só cardiologista, Voltou né? a ser cardiologista, voltou a fazer o que gosta, então. Isso aí, voltou, tá bem feliz de voltar a se dedicar. Vou ver se eu trago ela aqui um dia. Voltou a se dedicar aos pacientes. E a gente aprendeu muito cardiologia, né, lá no Clínicas, mas dentro da emergência cardiológica ela pode ser quase uma especialidade, assim, emergência cardiológica. O que mais chega numa emergência cardiológica? Lá no Mãe de Deus, por exemplo. O grande sintoma da emergência cardiológica é a dor no peito, Tá. É a dor torácica, né? Então toda a especialidade da emergência cardiológica, né, da cardiologia de agudos, ela começa em volta da dor torácica, mas claro, tem muitos outros sintomas que também são alertas para isso, né? A sociedade mais organizada de cardiologia é a europeia, e já faz mais de 10 anos que criou uma outra sociedade pequena dentro da europeia de cardiologia, que é realmente de agudos, né? De emergências. De emergências. Então, Acute Cardiovascular Care. Então, cuidado cardiovascular agudo. Então, justamente porque a cardiologia, assim, ela é talvez uma das especialidades que tenha mais estudos para embasar as suas condutas, né? Então, os grandes estudos... Porque assim, não dá para errar, né? Não dá para errar. Não é que nem osso ali, errou, de repente dá um jeito depois. A cardiologia... Não dá para errar. Realmente são doenças muito tempo sensíveis, assim, né? As coisas acontecem muito rápido. Então, tu pode evoluir muito rápido para acabar morrendo mesmo, né? Ou para ter algum prejuízo que vai te deixar durante toda a vida com alguma sequela importante, né? Então, por isso que a organização do atendimento da cardiologia na emergência, ela precisa ser um ponto fundamental, talvez, de qualquer emergência, né? A gente não pode deixar com que alguém que esteja tendo alguma coisa aguda, né, do ponto de vista cardiovascular, deixe passar porque assim, ele chega a ser a principal causa inadvertida de liberação da emergência, a dor no peito. Então, chega a 10 a 15%, assim, dos pacientes que são liberados, eles, na verdade, estavam tendo algum problema, né? Então, se a gente pegar cortes grandes, assim, né? Não estou falando especificamente do nosso hospital, né? Então, quanto mais tu organiza isso, tu previne que o paciente seja liberado, com tu dizendo para ele que, não, tá tudo bem contigo, mas na verdade não tá, né? Então, o médico, às vezes, ele acaba caindo nesse erro, né? Se tu não tem tudo muito bem estruturado dentro da tua cabeça, dentro do que acontece lá na emergência, tu pode passar por esse erro, né? E a gente tem casos muito importantes, né? Por exemplo, uns 2, 3 anos atrás, um vereador que passou por atendimento na emergência, depois foi nadar lá
no Maranhão e quando vê, né, aquela semana mesmo morreu. Mas tinha passado por atendimento e tinha dito que estava com dor no peito, enfim. Né? Então isso acontece, né? Acontece seguidamente, né? De liberarem o paciente mesmo ele tendo algum problema cardíaco, não perceber que era um problema cardíaco, por causa dessa dor no peito. O grande problema é justamente a fisiopatologia do ataque cardíaco, né? Do infarto agudo do miocárdio e das síndromes coronarianas agudas, né? Porque toda essa nomenclatura ela vai evoluindo, né? Então se criou, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, né? Um termo mais antigo, mas depois se criou o termo síndrome coronariana aguda, justamente para dar ideia daqueles médicos que estão na emergência atendendo, de que não é só o infarto que tu já consegue ver ali, mas tem alguns outros cenários que eles podem ser dinâmicos. Então, por exemplo, se algum parente nosso assim, eu tô com dor no peito, agora eu fiquei suado, mas em seguida melhorou, né? Agora eu tô bem, não, agora tô bem, nem me leva. Né? Não, mas vamos lá. Aí chega na emergência, não, mas agora eu tô sem dor. Se tu cai nesse erro de achar porque ele tá sem dor, naquele momento, é um critério para dizer que tá tudo resolvido, tu vai liberar ele, sendo que naquele momento anterior, que ele estava com dor e que ele ficou suado, estava acontecendo uma obstrução na coronária que o próprio corpo dele resolveu provisoriamente, mas que talvez daqui um pouquinho mais o corpo não vai conseguir resolver, e aí, enfim, aí ele vai acabar morrendo dormindo, né? Então todos aqueles pacientes que a gente, esse paciente realmente morreu dormindo, né? Ou morreu, teve morte súbita, caiu na rua. A grande maioria deles, eles tinham alguns sintomas que eles até comentaram com algumas pessoas, né? Ou que foram na emergência, e acabaram não entendendo a gravidade da situação, e quando vê era realmente... Por quê? Porque assim, a placa aterosclerótica, né, que é o grande problema, aqui a gente está falando de pacientes com mais de 35 anos, assim, tá? Então, a principal causa de morte súbita com mais de 35 anos acaba que é realmente as doenças arteriais coronarianas com aterosclerose, né? Que é a colesterol que acumula ali. Que é o que leva ao infarto, o famoso infarto. Exatamente. Então, mais de 35 anos, assim, não dá nem para dizer que é uma coisa congênita, entendeu? A grande maioria é isso mesmo. Sim, mais de 35 anos pode ser que seja por causa da alimentação, da gordura. Exatamente. Tá na artéria. Porque menos de 35 anos, tu pensaria que o paciente não deu tempo ainda para formar alguma coisa na tu imagina que na não artéria. Deu tempo, mas em alguns hoje em dia já está se mostrando que dá tempo. Nossa sociedade ela é assim, sabe? Ela não caminha muito, ela se alimenta com muitos lanches, ela não, sabe? Ela não desde a infância. Desde a infância, então isso vai acumulando rápido, assim. E 35 anos, se começa a alimentar assim desde a infância, 35 anos é um tempo relativamente... É bastante tempo para ir acontecendo, né? Então mesmo pacientes teoricamente jovens, assim, né, com 35, 40 anos, já é a principal causa realmente de uma coisa mais grave, que é realmente a morte súbita, né? Então, se chega um paciente assim, a orientação, né, enfim, do nosso serviço, que é o correto, é tu nunca negligenciar, mesmo menos de 35 anos, nunca negligenciar uma dor, sabe? Nunca achar que tu, só pela anamnese, né, só o que o paciente está contando, tu vai conseguir ter certeza de que ele não tem um problema grave acontecendo. Porque, claro, mesmo mais jovens, assim, a gente tem outras coisas que acontecem, né? Miocardite, pericardite, a própria dissecção de coronárias, ou o paciente que nasceu com coronárias anômalas. Então tem uma série de coisas assim que a gente não pode negligenciar mesmo em jovens, dor no peito. Então a gente tem que organizar. E como é que é essa organização, assim? Claro, tem a anamnese, só que a anamnese ela nos dá uma certa segurança, tá? Então, por exemplo, de 200 casos que se atende de dor torácica, de dor no peito, na emergência, assim, num mês, a gente tem 150 deles cai numa categoria de que, pela anamnese, a gente não identificou um grande risco. Tá? Então a gente pega esses 150 e todos eles, mesmo antes da anamnese, já tem um eletro. Tá? Por quê? Porque a gente tem como o método... Um eletrocardiograma. Um eletrocardiograma, desculpa. Então o eletrocardiograma é aquele exame que a gente faz, né? Que tu coloca os eletrodos. Sim.
e ele é um exame que ele mudou, né, revolucionou a cardiologia, porque ele consegue ser feito muito rápido e tu consegue detectar coisas graves rapidamente, né? Então, as metas internacionais são que a gente faça em todos os pacientes com manifestação de dor no peito, em no máximo 10 minutos deles chegar na porta da emergência, ter um eletro pronto, tá? Então, se alguém chega numa emergência, e todas as emergências têm que se organizar assim, até as UPAs têm que se organizar assim, de que se chega alguém com dor no peito, ele tem que fazer o eletro em 10 minutos. Claro, não é só fazer e botar embaixo da pasta, alguém que conheça tem que dar uma olhada. Por quê? Porque se a gente detecta no eletro um infarto, a gente já vai correndo rápido para abrir, né, aquilo que está entupido no coração. Porque senão ou o paciente realmente vai morrer ou ele vai ficar com uma grande sequela. No coração. No coração. Então, por isso tudo é tempo, sabe? Quando a gente está avaliando a É emergência... emergência mesmo, né? Emergência mesmo. Né? Então é questão de tempo. E às vezes é isso. Tu vê um paciente assim que tu acabou de fazer o eletro conversando contigo e quando vê ele tem uma parada cardíaca. Né? Então realmente ele... E esse é o grande coisa da cardiologia, assim, que talvez assim tu não consiga dizer, não, esse paciente estava tão bem e de repente... É bem assim mesmo, né? Ele está aqui conversando, que nem nós estamos agora numa boa, assim, quando vê ele perde a consciência e... Então é isso, tem a meta de fazer em 10 minutos. Então daqueles 150, então, que seriam os que não tinham nem no eletro e nem na anamnese, né? Que a gente não conseguiu detectar a gravidade, mesmo assim eles passam por um processo de detecção de problema cardíaco além disso, né? Que a gente chama de enzimas cardíacas. Então a gente coleta exame de sangue para detectar se naquele momento que ele teve dor, né, que talvez não fosse agora, mas naquele momento anterior que ele teve dor, isso significou que o coração estava em sofrimento. Então quando o coração está em sofrimento, né, as células do coração liberam o conteúdo que tem dentro delas e entre eles tem essas enzimas cardíacas. Perfeito. Então daí naquele momento depois ele fica circulando um tempo no corpo. Então quando a gente coleta o exame de sangue, a gente consegue ver que o paciente naquela hora que ele teve dor, que não foi agora, mas que foi antes, ele estava tendo um infarto, né? Que agora não está com dor, e o eletro também não está alterado, mas se tu fizesse um eletro na hora que ele estava com dor, ia estar alterado. Então tudo realmente é muito dinâmico, né? Então por isso tem que estar muito estruturado. Né? A grande maioria eles vêm assim com sintoma que não consegue dar certeza, mas depois a partir desses, quase 30% a gente acaba tendo que fazer algum exame mais. Né? Então, além das enzimas, né? Depois a gente acaba tendo que fazer. E daí cada emergência se organiza, né? Mas como a gente tem disponível a tecnologia que é a melhor para fazer essa dúvida, que é a tomografia de coronárias, lá dentro do nosso serviço, é isso que a gente faz, aqueles pacientes que ainda tem dúvida, né? Fez as enzimas, fez o eletro, né? Fez todo o atendimento e a gente ainda tem alguma pontuação de risco nisso, a gente faz essa tomografia de coronárias para daí sim dar a tranquilidade que todos nós precisamos para que o paciente não vai ter... Para ver se tem alguma obstrução, tu consegue ver na tomografia de tomografia, coronárias. exatamente. Tá. Sem precisar levar ele para um exame invasivo. Tá. Se tu preenche assim, tanto na anamnese, né, algum critério de risco, ou no eletro, algum critério de risco, ou nas enzimas critério de risco, claro, daí tem que ir para UTI, para o cateterismo. Né? Se não preenche, tu tem alguma dúvida que tu precise tirar ainda, a gente tem alguns métodos para tirar essa dúvida e um deles é esse, né? Que enfim, como está disponível ali para nós. Ele não é para todo mundo que vai na emergência com dor no peito fazer, tá? Os estudos não mostraram que isso fosse ter benefício, mas para algumas populações selecionadas em que a gente ainda quer tirar uma dúvida do risco, ele é uma das melhores metodologias, né? Então isso que a gente acaba fazendo. Só que daí a dor no peito ela é um dos sintomas, né? Então os grandes sintomas assim que a gente vê na emergências cardiológicas é dor no peito. Deixa eu te perguntar uma coisa antes de tu falar dos outros sintomas, né? A dor no peito. O pessoal fala, às vezes aparece um filme de super-homem que o cara segura no braço esquerdo, né? Até o meu filho esses dias tava brincando ali, tô infartando, por quê? Porque eu tô com dor no braço. E aí ele viu no filme do super-homem que o pai dele morreu segurando o braço esquerdo. Como é que é a dor no peito do infarto? Eu sou um paciente que eu estou em casa, eu não sei se a dor no peito, eu faço jiu-jitsu, tá? Então eu tenho dor no tórax todos os dias. Eu tenho dor nas costelas, eu tenho dor no externo, todo dia. Como é que eu sei que a dor que eu estou tendo é uma dor cardíaca e não é uma dor da costela, assim, junto com o externo, que é esse osso aqui da frente?
que é uma dor da musculação no peitoral, alguma coisa assim, entende? Ou uma dor do esôfago, ou se eu tô com pneumonia, é dor no peito. Como é que é a dor o que eu tenho que cuidar em casa, por exemplo, um familiar? O que eu tenho que cuidar para isso aqui eu tenho que levar para emergência? A dor, assim, a gente divide hoje em dia, que foi mudando a nomenclatura, aí hoje em dia a gente tem a dor não cardíaca, né? A dor, digamos assim, possivelmente cardíaca, e a dor com certeza cardíaca, tá? Uhum. A com certeza cardíaca, ela tem um caráter que pode ser de aperto, então, porque a gente sempre, quando vai falar de dor, a gente acaba falando causas externas, como uma forma de identificar como é que é a dor, né? Uhum. Então, uma queimadura, um aperto, né? Uhum. Ou um peso. Então, essas são os sintomas que se diz, tá? Uhum. Então, uma grande queimação, um grande aperto ou um grande peso, né? Uhum. No peito. Sobre o peito. Então, o caráter da dor, né? O tipo de dor é esse, né? É tipo peso. Fisgada não, tá? Uma fisgada, isso não remete. O caráter de dor não remete. Mas não que a gente também não vai ter cuidado em quem está referindo muitas fisgadas, né? Talvez ele caia naquela classificação que a gente falou antes, que é aquele que daqui a pouco a gente vai dar uma olhadinha melhor. Ficou na dúvida. Que a gente fica na dúvida. Mas então a dor que mais preocupa mesmo é essa, né? Que ela tem um caráter de peso, aperto, né? Que a gente tivesse alguém sentado no peito da gente. E ela não é só, assim, aí é que está a coisa da medicina de emergência, né? Porque ele não é só no peito ou só no braço, né? Se a gente fosse pegar e pintar onde é que pode ser, ele poderia ser daqui da mandíbula, né? Do pescoço, né? Aqui interescapular, né? Toda essa parte aqui dos ombros e também nos dois braços, tá? Então a gente poderia deixar tudo aqui pintado como os lugares que poderia ser, tá? Até aqui na região do epigastro. Então o cara pode ir na emergência de traumato. Pode ir na emergência dor de traumato, com dor na escápula. Tô com dor na escápula, tô com dor aqui no trapézio e tal. E pode ser um infarto. Infelizmente isso pode acontecer e eu já vi acontecer. Então pacientes que já passaram pela emergência cardiológica, né? Desculpa, pela emergência traumatológica, enfim, se descartou alguma lesão aí de coluna, né? E, enfim, na verdade era um infarto, né? Daí morte súbita de noite, tá? Então, teve um ou dois casos, assim, que recentemente chegaram ao meu conhecimento desse problema. E por quê? Porque eu não vou falar com precisão, tá? Mas, assim, acho que 5 a 10% pode ser só dorsal dos infartos, tá? Sim. Então não é desprezível, entendeu? É um número importante, tá? Sim. Então por isso que eventualmente pode ser, tá? Não dá para dizer assim de cara que é só nas costas, não tem problema. Temos que talvez olhar com atenção. Mas se tu fosse dizer, tipo, probabilidade, né, de uma dor ser cardíaca pela localização dela, quanto mais espalhado nessas regiões que eu falei, mais provável, tá? Então, se mais eu tiver provável que seja. Que seja. Então, se eu tiver uma dor pontual aqui no braço, uma dor pontual aqui, uma dor pontual aqui, ela é uma probabilidade menor de ser problema cardíaco do que uma dor que está toda espalhada aqui, que está sentindo um peso aqui e está indo para as costas também. Então, quanto mais espalhado nesse território aqui, ele é mais provável, tá? E quanto mais pontual, menos provável. E daí também tem as coisas que aumentam a dor e diminuem a dor. Então, se tu tá tendo um problema cardíaco, tu tentar fazer algum esforço vai aumentar a dor, né? Tu ficar em repouso, teoricamente, vai melhorar, né? Então, isso também, né? E outras coisas que daí, se aumentarem a dor, indicam que talvez não seja cardíaca, né? Por exemplo, que nem tu falou, eu faço jiu-jitsu, teoricamente tu já sabe que forçou muito, botar o dedo assim, né? Realmente tá... Então, isso aí diminui a probabilidade de ser, né? Se tu tá com uma dor que piora com o teu toque, ou piora com o movimento do tronco, né? Porque para a dor do coração piorar com o esforço, não é esforço daquela membro, né? É o coração acelerar. Então, assim, eu tentar fazer uma caminhada ou corrida e o coração acelerar, né? Porque, teoricamente, se fosse mais problema ortopédico, seria mais das pernas, não a caminhada ou corrida, né? Então, é o fato do coração acelerar que piora a dor, né? Então, tem essas características, né? Que pode nos ajudar, só pela anamnese, a diferenciar.
Mas então, para o paciente, assim, realmente, né, aquele que a gente já tem conhecidos muitos fatores de risco, né, ou que a gente já sabe que ele já teve algum problema, as dúvidas, assim, a gente acaba tirando, assim, né, às vezes conversando, mas muitas vezes a gente acaba, olha, não tem como dizer para ti que tá tudo bem, né, vamos ter que fazer um eletro, vamos ter que fazer o protocolo. Porque realmente, né, ele é um pouco traiçoeiro, porque ele também poderia ser, tudo questão de probabilidade, né? Uma dor mais pontual, e mesmo assim pode ser, né? Sim. Então... Tu estava falando ali antes de 4 sintomas, né? Um deles é a dor no peito, né? O que mais, assim, eu como paciente, eu tenho que ficar atento em casa, assim, ou pro meu familiar ou para mim mesmo, assim, daí tem uma emergência. Tem um outro sintoma que daí a gente, pegando mais uma população mais idosa, né? Que daí muitas vezes não é tanto dor no peito que ele vai falar, tá? Ele vai falar talvez uma falta de ar ou vai falar como cansaço, né? Então essa falta de ar, esse cansaço que a gente acaba chamando de dispneia, ele é um sintoma de muitos problemas cardiológicos, né? Então a dispneia, o cansaço, essa falta de ar, ela acaba para nós sendo um indicativo talvez de coisas mais graves acontecendo, tanto das coronárias entupindo, como também de outras doenças, né? Doenças nas válvulas ou da própria musculatura do coração, né? Então a falta de ar ela acaba sendo um dos grandes sintomas para a gente investigar o coração, né? Então, e principalmente quando ela está piorando muito rápido, assim, né? Então se o familiar assim, não está conseguindo caminhar, né? Uma quadra, e agora não está conseguindo caminhar nem daqui para o banheiro. Então, provavelmente tem alguma coisa que está piorando dentro da função cardíaca, né? Então, seja uma válvula, ou seja até a própria dinâmica da insuficiência cardíaca, que a pessoa nem tem o diagnóstico ainda, né? Da insuficiência cardíaca, e que a partir dali a gente faz. Então, a falta de ar, ela é realmente um grande problema, né? Dentro da emergência, assim, se tu não sabe o problema que tu tem, tu chega com falta de ar, claro que a gente tem que diferenciar de asma, de outras doenças, bronquite crônica, né? Ou até de uma pneumonia, né? Então, a gente vai organizando, né, o raciocínio com esses critérios, né? A gente tem também disponível, que nem lá na emergência, o ultrassom que a gente faz, né? No próprio médico ali, o cardiologista, ele pega um ultrassom e consegue ver, né, quais são as linhas que tem no pulmão e consegue ver se indica mais que seja retenção de líquido no pulmão, né? Ou se indica mais que seja alguma pneumonia, né, ou algum outro problema. Então, a gente já tenta organizar e ver, né? Em geral, se tem a ver com o coração, acaba acumulando líquido no pulmão, né? Mas, eventualmente, nem tem uma coisa nem outra, e essa falta de ar é também por problema nas coronárias. Né? Agudo. Então, a pessoa não consegue, ela não sente dor, né? Mas ela sente que é esse cansaço, né? Então, às vezes, é realmente um infarto, principalmente em população idosa, ou quem tem um quadro de diabetes que também é mais avançado, acaba que tem esse sintoma em vez de ter dor no peito. Então quem tem um idoso em casa, assim, um paciente diabético acaba aquela coisa do diabético não sentir os pés e coisa e tal, pode chegar... Pode também não sentir o coração. Não sentir o coração, e aí não vai sentir dor, não sente dor no pé, que machuca e tal, Exatamente. e ali não pode não sentir também dor no coração. E o idoso a mesma coisa, né? Às vezes ele tem... vai perdendo a sensibilidade ali, né? E aí pode ser que ele não sinta a dor no coração, mas ele esteja já com o coração falhando. Exatamente, né? Exatamente. E assim, claro, às vezes, né, uma pessoa que nem está conseguindo falar, mas que, ou, por exemplo, assim, que tem demência, né, que às vezes não consegue falar, se ele está mais ofegante, também pode ser, né? Então esses dois os grandes, né? Mas também tem outros dois, assim, que a gente costuma também... Outros dois sintomas. Outros dois sintomas, que a gente também costuma ter muita atenção. Um deles é o desmaio, né? Então o desmaio realmente ele é muito delicado. A gente... assim, por exemplo, nós estamos aqui quando um desmaia, né? Isso poderia ser, na maioria dos casos, assim, uma coisa benigna, que não vai matar ninguém. Tá muito quente, daí baixou a pressão, né? Ou tem, às vezes, muitos adolescentes também, né? Que tem muitos desmaios, quando vê agulha, quando vê... Sim. Né?
A própria faculdade, né? Quando a gente entra lá, a gente fica meio que pensando quem é que vai desmaiar, quem é que não vai, né? Vai ver parto lá e se apavora. Vai, isso aqui vai. Então tem muito disso, né? Que são coisas benignas, mas ele tem alguns critérios que a gente usa também para ver se realmente não é um problema cardíaco, tá? Que está provocando esse desmaio. Porque daí sim, daí a gente fica com medo de morte súbita, entendeu? Que esse desmaio seja daqui a pouco uma morte súbita abortada, né? Aquela morte súbita que ela deixou... Assim, Quase foi. Quase foi, exatamente. Então o desmaio ele acaba realmente, né? E é outra coisa também, né? Que assim, desmaiou, acordou, agora eu tô bem, né? Só que às vezes ele tá bem, mas a gente não sabe o que tá por trás disso, né? E às vezes realmente pode ser uma doença arrítmica do coração, né? Uma arritmia cardíaca, ou pode ser eventualmente até essa questão do infarto mesmo, né? Então se a pessoa teve uma dor que depois desmaiou, é altamente preocupante, né? Ou se a pessoa desmaiou deitada, entendeu? A gente costuma desmaiar quando tá em pé, com calor, ou vendo alguma coisa, né? Daí tu deita, melhora. Sim. Desmaiar deitado, né? É uma coisa muito... Ou desmaiou quando tá fazendo exercício. Também é uma coisa muito preocupante, entendeu? Fazendo exercício quando vê. Então, desse jeito que a gente, de anamnese, né? É isso, né? Mas também ele também tem critérios do eletro e outros critérios também que a gente usa para ver se aquele desmaio merece uma investigação maior dentro do hospital, né? Ou que não seja dentro do hospital, mas que seja com uma certa velocidade, assim. E por último, daí é a questão das palpitações, tá? Que é tu sentir o teu coração batendo de uma forma que tu não tá acostumado, assim, né? Então tu sentiu ou que ele acelerou muito, né? Ou que ele saiu fora do compasso, né? Ou que ele tá dando alguns batimentos meio estranhos. Então as palpitações também costumam ser um sintoma que se investiga, né? Na emergência. E também, muitas vezes são coisas benignas, né? Mas muitas vezes também são coisas que têm uma preocupação imediata ou uma preocupação a curto prazo, assim, né? Então também é questão da gente conversar e ver com o paciente como é que é esse sintoma, fazer eletro também e talvez evoluir com alguma outra investigação, né? Então, esses 4 grandes sintomas assim que acabam sendo o foco da... Tinha um sintoma que na época lá que eu era médico, agora que eu sou ortopedista, que a gente ouvia muito falar, não sei se isso mudou assim de critério ou não, que é náusea. Não, dentro daquela... Voltando para a dor torácica, né? Voltando para a dor torácica, se a pessoa tem coisas desautonômicas, né? Ou autonômicas, desculpa. Então, assim, se a tua dor é tão forte a ponto de tu ter náuseas, de tu ficar suado, né? Todo esse desconforto, ele nos preocupa mais, entendeu? Porque não foi uma dor assim que, daqui a pouco, a minha dor é horrível. Sim. Mas, cara, se tu ficou suado é porque tua dor era realmente horrível mesmo, sabe? Sim. Era aquela dor que te deixou suado. Às vezes tu pega também, eu acho que eventualmente um paciente, né, com uma fratura que também ele fica suado pela dor, né? Então, acontece isso, tá? Só que a náusea e a sudorese também podem ser por hipotensão, tá? Que também é outra coisa grave dentro de uma avaliação cardiológica, né? Então, tu ficar nauseado, tu ficar sudoreico, pode ser por hipotensão, e também é uma coisa que preocupa, porque o coração realmente não está conseguindo bombear, ou está tendo alguma outra coisa que tá falhando, né? Então a náusea realmente, ele não é um sintoma cardinal, assim, desses que entram para ser avaliados, né? Mas quando ele está junto com os outros ali, ele gera mais preocupação, né? Porque ele realmente indica isso, né? Que a dor foi muito intensa, ou que a gente teve episódio de hipotensão, assim, que indique isso, né? O paciente, só que o contrário seria do desmaio, tá? Porque se tu começa a ficar nauseado antes do desmaio, ele indica talvez hipotensão, mas ele é muito associado com a síncope vasovagal. Então a náusea, né, o enjoo assim, antes do desmaio. O desmaio ele acaba se associando muito com a síncope vasovagal, que é mais benigna, né? Então ele seria um pródromo disso. Mas se for juntar ele com aquela variação de dor torácica, ou daquele idoso que está mais estranho, com dispneia, né? Ele é um sintoma que preocupa.
Tá, e aí eu tô na emergência, né? Eu conversei lá com o médico, né? O cardiologista, fiz um eletrocardiograma, fiz as enzimas, né? E elas deram que elas deram alteradas, né? Então pode ser ou só que eu tô tendo uma isquemia, né? Ou que eu posso ter infartado, ou é a mesma coisa. Não, aí é uma questão realmente de nomenclatura, que foi se organizando ao longo dos anos, assim, né? Então, a alteração das enzimas, tá? A gente chama... Confirmou o problema. Não, a gente chama de injúria ou lesão miocárdica, tá? Tá. Então, só que, claro, isso tudo é uma sequência, tá? Sim. Então, entrou na emergência para ser avaliado como dor torácica, tá? Mesmo que não seja dor exatamente, que seja isso que a gente estava falando, né? Sim. Uma dispneia, uma náusea. Se sentiu mal lá. Mas entra dentro do protocolo de dor torácica. Então, por enquanto, tu tá sendo avaliado como dor torácica, tá? Aí, o teu eletro ou anamnese já indica que tu tá com um problema cardíaco coronariano, tá? Então, daí a gente já muda o nome do que tu tá sendo avaliado de dor torácica para síndrome coronariana. Sim. Porque existem outras... Tu está falando em síndrome coronariana porque existem outras emergências cardiológicas. Uma arritmia, por exemplo. Né? Ela já não entra como uma síndrome coronariana. São coisas diferentes. Ele vai para outro protocolo. Tá. Porque essas enzimas cardíacas a gente pode usar até em outros cenários, entendeu? Sim. Acompanhamento perioperatório, outras coisas assim. Sim. Mas para emergência, o que está bem estudado é a avaliação de dor torácica. Tá? Sim. Então, tu tá lá, começou com a avaliação de dor torácica, depois passou como síndrome coronariana, né? Aí saiu a enzima. A enzima deu alta, né? Então daí confirma, né? Infarto agudo do miocárdio. Nessa sequência, assim, né? Ou se tu tinha ainda alguma dúvida, né? Dor torácica, não tinha na anamnese ali confirmado síndrome coronariana, mas agora veio, né? A enzima. Daí tu já muda de dor torácica para síndrome coronariana aguda, né? Enfim, um infarto. Mas dentro do infarto, a gente tem um infarto, que ele é um infarto, digamos, que pega e obstrui completamente a coronária, que é o infarto com supra, né? Então, síndrome coronariana... Supra o quê? O que é supra? Pois é. O supra é assim, quando tu faz o eletro, ele tem que... O batimento ali que tu verifica no eletro, ele tem que fazer... Risquinho do eletro. O risquinho que é o que a gente vê nos filmes lá. Quando o coração bate, ele faz um risco mais abrupto, assim, né? E depois ele faz uma reorganização do coração. Faz uma curvatura mais suave, assim. Suave. Então, essa reorganização dele, ele tem que ser de um formato específico, tá? Ele tem que voltar para a linha de base. Isso só sabe quem sabe ler o eletrocardiograma. Porque aquilo ali não é aleatório. A pessoa aprende a ler. Tem um grande banco de dados na tua cabeça, né? Então, por isso que, assim, os médicos que trabalham com isso, eles já viram milhares de eletros e estão acostumados. É tipo ler uma partitura de música. Tu tem que treinar, tu tem que ver de novo. Exatamente. Que nem jogar xadrez, assim, entendeu? Tu tem que ver. Então... E se tu pegar a inteligência artificial, porque a inteligência artificial para eletro, ela já existe há umas 4, 5 décadas, tá? Então, cada aparelhinho de eletro, ele tem uma inteligência artificial ali que dá um laudo, tá? Só que aquele banco de dados daquela empresa que fez aquele aparelho, ela nunca foi tão grande a ponto de sempre acertar, entendeu? Então, só hoje em dia que tem algumas inteligências artificiais com um grande banco de dados que conseguem dar um bom diagnóstico de eletro, tá? Só hoje em dia. Porque aqueles diagnósticos automáticos ali nunca foram com uma grande precisão em relação a isso. O médico tinha que olhar mesmo assim. Tinha que olhar. Né? Mas agora já tem algumas aí que estão surgindo com uma capacidade boa, assim, de chegar ao diagnóstico. Tem até uns estetos, né, um esteto que tu põe ali, ele conforme a ausculta aparece, vai no teu celular ou até nele mesmo já vai um eletro. Né? Mas então os eletrocardiogramas, eles têm que ter um grande banco de dados, né? Tem como é que é o nome do... Eu acho que é PM Cardio, uma coisa assim. Que ele é o melhor que se conhece aí, tá? Uma iniciativa europeia, mas que está nos grandes hospitais, assim, na Duke. E esse aí tem realmente um grande banco de dados e consegue dar um bom diagnóstico.
Mas então ali, então a gente tem tudo isso para organizar o diagnóstico que tu está trabalhando, tá? Então o eletro com supra, bom, daí não precisa nem de enzimas, tá? A gente já está com o diagnóstico ali e vai direto para o cateterismo. Aí, bom, aí tu vai me Sai da dizer... emergência reto para o cateterismo. Para o cateterismo. E aí aqueles lá que deram alteração de enzimas, a gente está falando ainda de infarto, mas ele pode, depois da investigação que tu fez o cateterismo, não deu problema nas coronárias, tá? Daí tu reclassifica ele como injúria miocárdica por outro motivo, que tu vai descobrir ainda. Tá? Mas teve lesão no coração. E tu quer saber o que essa lesão ou injúria foi o motivo dela, né? Então daí pode ser uma miocardite, né? Ou pode ter sido algum êmbolo que entrou nas coronárias. Que uma vasoconstrição. Uma vasoconstrição é importante. Uso de droga. Exatamente. Então a gente ainda vai descobrir, né? Mas lá nas coronárias não precisou mexer, tá? Mas é um problema realmente detectado pelas enzimas e a gente vai chegar a uma conclusão do que é. Então é isso que se organiza, né? Então pode-se dizer, em primeiro momento, que as enzimas confirmam o infarto. Mas pode ser que em segundo momento a gente também descubra que não foi exatamente o infarto que a gente está em mente, mas que foi outro problema que talvez seja grave, que a gente vai cuidar, né? Talvez com outras medicações. Que causou sofrimento no coração. Exatamente, matou umas células do coração. É isso que diz, tá? Matou algumas células do coração. E hoje em dia, essas enzimas a que a gente trabalha, ela é as troponinas ultrassensíveis. Então a gente consegue detectar, mesmo assim, nós que teoricamente não estamos sentindo nada, a gente consegue ver algum valor delas circulando no corpo, tá? Só pelo fato do nosso coração tá se renovando. Então, elas são muito sensíveis mesmo, tá? E a gente trabalha com tabelas bem organizadas para não se perder, né? Então, tu vê algum valor alterado, tu tem que estar dentro daquelas tabelas de baixo risco para ir para casa. Sim. Entendeu? Se tu for lá na emergência com dor no peito ou qualquer coisa parecida, fizer as enzimas e cair com uma classificação de alto risco, não tem como ser liberado, né? É errado ser liberado. Por quê? Porque a chance de tu ter algum problema grave em 30 dias, que é isso que os estudos mostram, em quem tem as enzimas alteradas é mais de 70%. O problema grave que eu estou falando é tu realmente ter uma parada cardíaca, né? Ou ter um infartão, assim. Então, e muda muito. E se tu sair para casa com essas enzimas normais, né? A chance de tu ter isso é menos do que 0,2%. Mesmo assim, não é 0,00, tá? É 0,2%. Então, se eu tenho as enzimas alteradas, mesmo que não tenha o supra, eu vou ter que ficar internado. Vai ter que ficar internado. Vou ter que ficar internado. Não foi aquele infarto com supra. É, né? O clássico. Mas eu vou ter que ser investigado, alguma coisa está acontecendo. Não vai se liberar. Esses pacientes são os que eventualmente são liberados. Esses que, se tu tá indo num lugar que não tá organizado, tu pode acabar indo para casa. Pode acontecer. Porque o não tá organizado é isso assim, sabe? É ou não fez o eletro, ou não tem eletro, ou o eletro não faz em 10 minutos. Ou o médico não tá treinado, né? Nem sabe que tem que pedir enzima, né? Ou as enzimas que tu tem lá no lugar onde está sendo atendido, elas não são tão sensíveis como as que se recomendam hoje em dia, entendeu? Elas deixam passar porque essas daí, elas, assim, 0,2% ou menos que vão ter problema, tá? Mas se tu pegar umas enzimas que não são tão sensíveis, aí esse número já se extrapola, entendeu? Então, dependendo do onde tu é atendido, pode ter muitos desvios na qualidade desse atendimento, né? E o atendimento de emergência, ele é aquele conceito, assim, de queijo suíço, é um conceito de segurança, publicado na década de 90, em que tu tem várias barreiras de segurança, né? E se tu passar pelos buraquinhos do queijo, assim, pode eventualmente um paciente passar e tu perder ele, né? Tu não detectou o risco. Tu tá ali para detectar o risco que tu não conseguiu. Né? Então, o atendimento de dor torácica, né? E de qualquer emergência cardiológica, ele tem vários pilares, assim, para evitar que o paciente não seja detectado o risco dele. Então, tem a anamnese, tem o eletro, tem as enzimas, e mesmo depois das enzimas tem talvez mais alguma coisa. E esse paciente, quando ele recebe alta, quando é que vocês conseguem dar alta para esse paciente? Assim... O paciente que teve um infarto, ele fez o cateterismo, né? Ele fica internado até que momento? Quando é que tu vê que assim, não, tá tudo certo, não vai infartar de novo, tão cedo, resolvemos o problema?
A média de internação, assim, é uns 5 dias, tá? Então, o que acontece? Não chega, né? O paciente vai, faz cateterismo e coloca tudo que precisa ali de stent. O famoso stent. Stent para abrir ali a coronária que estava obstruída, né? Daí, assim, a gente sabe que tem que colocar um monte de remédio nesse momento, tá? Então, a gente tem que ser muito agressivo em controle de colesterol com medicações, a gente tem que ser muito agressivo em remédios para evitar que as plaquetas se acumulem, né? Para formar o coágulo, né? Então, esses dois problemas, eles são concorrentes, né? Em quem tá tendo infarto, né? A questão da gordura e a questão do coágulo. Porque o infarto é isso, é quando a gordura ela saiu de um certo controle e ela rompeu as camadas íntimas ali da artéria e isso aí tá fazendo um processo de coagulação ali. Então, o grande foco é essa questão dos anticoagulantes, antiagregantes naquele momento, tá? Isso que salva a vida, né? Então, é isso, o stent, né? E daí as outras coisas para evitar que essa situação ela se descontrole num segundo momento, né? Então, a gente é muito agressivo com os remédios para colesterol, né? Que é as estatinas, e agora a gente também inclui a ezetimiba, também que é uma outra droga que baixa o colesterol, porque a gente quer ser muito agressivo. E pela Sociedade de Cardiologia, o colesterol ruim agora, depois que tu teve alguma coisa, tem que ser menor do que 50. Né? Então, se ele for 0, melhor, tá? Então, a gente é muito agressivo em relação a baixar o colesterol em quem teve. O colesterol ruim que tem que estar baixo assim. Exatamente. O colesterol total não é tão preocupante. O colesterol total, como ele tem algumas coisas que variam, né, em relação a ele, né, o HDL, às vezes o triglicerídeo, que sobe e desce também altera, né? A gente o foco mesmo dos estudos e o que foi descoberto com relação ao uso de medicação é o LDL. Que é o ruim. Que é ruim. Então esse aí a gente é bem agressivo. Então tu começa com várias medicações e também outras medicações que são para cicatrização, digamos assim, né? Que seriam os beta-bloqueadores ou os inibidores da ECA. Né? Então, são todas medicações que fazem um bloqueio do efeito tóxico do nosso sistema endócrino, metabólico, no coração que está em cicatrização, né? Então, por isso que a gente começa, às vezes, com 4, 5, 6 drogas para quem teve um infarto. E aí, claro, como é um paciente que recém botou uma prótese na coronária e recém começou com um monte de medicação, também não é assim, fez agora já vai embora amanhã, né? Ele tem que a gente ir vendo essas etapas, se ele vai se adaptar bem, né? Se não vai ter alguma coisa. E também a gente costuma fazer também algum acompanhamento seriado, assim, dos eletros nos próximos dias, né? E eventualmente também uma ecografia do coração para ver se esse infarto deixou o coração dele com uma sequela, né? Uma mobilidade estranha. Exatamente. Se ele não está tendo aquela mesma força que se esperava que ele tivesse. E se ele não tem, daí a gente talvez tenha que acrescentar mais medicamentos até para realmente ele depois se fortalecer. E pode acontecer também no infarto causar algum problema nas própria musculatura, né? Ou nas próprias válvulas. Então, por isso que a gente acaba sendo bem cauteloso naquele momento do infarto para ver tudo o que está acontecendo. O paciente fica de repouso, assim, tá? Mas ele não é um repouso absoluto, assim. Antigamente, quando a gente não tinha nem cateterismo, né? Quando não tinha nenhuma medicação que se conhecia que devia usar, a única coisa que se fazia no hospital era deixar o cara deitado ali, o cara que infartou, né? Só que esses conceitos foram mudando, mesmo porque a gente foi fazendo outras coisas, né? E se entende que o paciente não precisa ficar parado, entendeu? Ele já pode dar uma circulada ali. E ele passa depois, obrigatoriamente, por um programa de reabilitação, que até os convênios cobrem, tá? Acho que muitas pessoas não sabem, mas os convênios cobrem isso, porque está no rol da ANS e porque é uma coisa comprovada que as diretrizes pedem para a gente fazer. O paciente faça uma reabilitação cardíaca depois do infarto. Então ele já vai para casa com a recomendação de passar por um serviço de reabilitação, né? Que daí com profissionais que conhecem a área, né? E que sabem o que vão propor de exercício com segurança. Certo. Bom, a gente está falando aqui em reabilitação e exercício e tal, né? Quais são, assim, os fatores de risco para essa síndrome coronariana? Né? A gente estava falando de colesterol alto, né? Então, paciente com sobrepeso, obesidade, a gente imagina que sejam fatores de risco. Né? Mas existe algum outro fator de risco para paciente que não tem sobrepeso? Né? O que leva, né? Um dos fatores que leva a pessoa a ter um problema nas coronárias e no coração
é porque ele nasceu com uma anormalidade anatômica, que é aquilo que nós estávamos falando antes dos 35 anos. Isso aí. Tá? E aí dos 35 anos, 35 anos em diante, né, é algum fator de risco que ele tenha adquirido, digamos assim. Né? Quais são esses? O que a gente pode dizer para o pessoal cuidar em casa lá? Os grandes fatores de risco, o principal, assim, que fosse evitável, né, é o tabagismo, né? Sim. Então, o tabagismo... É mais do que a gordura. O principal evitável seria talvez o tabagismo, né? Tá. Os outros, né? Os outros o que são? É a hipercolesterolemia, né? Que é essa questão do colesterol. LDL, né? Que ele, assim, cada pessoa tem o seu valor que é o normal, tá? Não só pela alimentação, mas também pela genética. Sim. Né? Então, tem essa interação entre o que tu come e o que tu tá preparado, né? A tua genética, né? Sim. Então, às vezes isso se torna uma bomba relógio, alguém que não se cuida e já tem uma genética ruim, né? Sim. Mas às vezes mesmo o cara que se cuida, ele tem uma genética ruim e aí também, né? Tem que cuidar. Ou o contrário, assim, né? O cara tem uma genética boa, mas não se cuida nada. Né? Sim. Então, isso precisa, né? Então a gente sempre recomenda, né, ficar fazendo rotineiramente, né? A partir dos 18 anos, assim, pelo menos, controle de colesterol, né? Então, claro que mais intensivo depois dos 35, mas a gente tem que saber como é que é o nosso colesterol. Sim, então o ideal é que vá no médico mesmo que não tenha nada. Mesmo que não tenha nada. Não estou sentindo nada, eu tenho que ir no médico para avaliar tu precisa alguns saber fatores de como risco. É que é o teu colesterol. Sim. Eu não pode estar aí por aí sem saber como é que é o teu colesterol. E isso então é a dislipidemia, né? Daí a gente usa critérios, critérios eles são assim, a gente vê grandes estudos com grandes populações e decide se a pessoa tem que tomar remédio, se ela vai se cuidando, vendo como é que os riscos vão se acumulando. Porque ele assim, para ser mais didático, né? Que nem se fosse um cano que entope, assim, né? Então quanto mais exposto tu tá àquela gordura, mais fácil entupir o cano, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente propõe medicação para às vezes paciente muito jovem, assim, né? Por quê? Porque ele tem muita exposição a colesterol, o colesterol está muito alto. Então ele vai ter problemas, assim, já com 40, às vezes 50, né? E às vezes até nem agora, mas talvez depois já vai chegar até com demência por ter tido muito problema isquêmico, né? Então por isso que a gente propõe medidas agora, assim, numa idade mais jovem, para depois o cara chegar saudável e independente lá nos seus 80, né? Então, a hipertensão, né, que é outra questão realmente, né? Hipertensão arterial. Hipertensão arterial. Então, a gente também conhecer como é que é a nossa pressão, né? Saber se a gente também tem que fazer alguma medida. Essas duas comunicam-se muito com a alimentação, né? Então, a alimentação que ela é com muito sal, sal. E com muita gordura animal, ela acaba levando, né? O sal à hipertensão e a gordura animal ao aumento do colesterol. Gordura animal que eu falo é assim, é leite, queijo, carne, né? O melhor seria peixe, né? Então, dentro de uma dieta das pessoas que mais sobrevivem, que seriam volta do Mediterrâneo, lá no Japão, é tudo muito peixe, né? Então aqui a gente é muito carnívoro, né? Então acaba realmente tendo mais exposição. Então isso a gente saber, né? Hipertensão e às vezes até também tratar, né? A tabagismo, que a gente já tinha falado. O sedentarismo, ele também, assim, ele entra nisso, tá? Então a sociedade, ela recomenda, na Sociedade de Cardiologia, que tu faça no mínimo 150 minutos por semana de exercício. Senão tu é considerado sedentário, né? Ele é um fator de risco que ele está no meio dessa coisa toda, assim, sabe, de descuido, né, com saúde. Então, intervenções específicas em exercício, elas não têm tanta prova de que funcionam, mas se tu coloca a pessoa dentro de um contexto geral, assim, funciona bem, sabe? Tu tá preocupado com saúde, fazendo exercício, do que tu tá... Tu acaba te alimentando melhor. Tu acaba te alimentando Vem melhor. junto. Exatamente. E se tu tem um descontrole do peso, né? Tu pode desenvolver diabetes, que daí é o outro fator, né? Então, a diabetes, sim, né? Então, aquele quadro metabólico teu ali de mau controle da alimentação e de não fazer exercício, né? Virou obesidade. Se isso tudo está dentro de um contexto, tu pode desenvolver diabetes. Ou tu pode ter diabetes por questões mais genéticas também. Mas a diabetes é outro fator de risco, tá? Então, ele também tem
tem que saber como é que é a glicose, a gente tem que se cuidar, né? Então é um exame de sangue, verificação da pressão, a gente realmente recomenda para quem nunca teve nada. Depois, claro, depois também tem outras coisas mais específicas, assim, né? Por exemplo, o estresse, né? Ele também não tem uma intervenção assim pro estresse, sabe? Porque ele é a biografia da pessoa, entendeu? Então é o que tu faz, é como tu se relaciona. Se a gente fosse pegar, assim, o que é o melhor para sobreviver, né? E olhar para os estudos que a gente tem em populações que sobrevivem muito, né? Que são as blue zones, assim, que são lugares do mundo que as pessoas vivem um monte. Aqui a gente tem que não é blue zone, mas que o pessoal vive bastante, que é Veranópolis, né? Então, o professor Emílio Moriguchi recentemente publicou, né, um acompanhamento aí um livro, né, de acompanhamento dessa população de Veranópolis, né? Por que eles sobrevivem tanto, né? Mas tu pegar essas blue zones também, ou até aquele estudo, tem um estudo da Harvard que acompanhou a vida toda pacientes que nasceram, acho, na década de 1910 e tal. Mas o que se conclui, assim, sabe, e é até curioso e puxa até para um outro lado, assim, mais da medicina, é que as pessoas que têm uma vida mais social, e não um social, assim, de ir para balada, um social, assim, de almoçar com a família, né? Tu fazer coisas assim, atividades esportivas com um grupo, tu tem um grupo, assim, que sempre tá junto, conversando. Coisas sociais, assim, talvez baixe o teu estresse, talvez diminuam todo o teu fator de risco, né? Então essas populações acabam sobrevivendo mais, né? Então o estresse nesse sentido, assim, né? Talvez tu tenha uma vida mais... Insônia, alguma coisa assim, pode causar, assim, problemas cardíacos, paciente tem muita dificuldade para dormir, passa muitas noites com insônia. Isso pode dar algum problema assim, nesse sentido, não? Se desorganiza, né? Se tu tem insônia, se tu tem apneia do sono, ele é um fator de risco também, tá? Tanto para hipertensão, quanto também para morte súbita, né? Então, a apneia do sono tem que ser tratada. E a insônia, que não é apneia, né? Ela acaba desorganizando todas as questões hormonais, assim, né? Então, cortisol fica meio maluco. Então, acaba realmente te colocando dentro de um contexto metabólico ruim, assim, né? E daí também tu não tem uma boa dieta, Então, todas essas coisas que nos desorganizam acabam que realmente entram, assim. Não dá para dizer exatamente qual foi o fator, mas ele entrou dentro de uma coisa, assim, que te desorganizou, né? Então, também é fator de risco, né? Sim. Mas não que tomar remédio para dormir previna, entendeu? Entendi. Que tu tem que entender o teu contexto. Tratar ali, como é que tu vai... a causa da insônia. Exatamente. Se é uma questão de estresse, provavelmente sim, né? Sim. Ou também alguma outra coisa. Sim. E tu falou do tabagismo aí, pra gente terminar. Tu estava falando dentro dos riscos do tabagismo, né? Mas outros tipos de drogas, né? Eles também podem causar, né? Por exemplo, a cocaína, a gente sabe que ela pode causar até uma certa arritmia, mas ela pode causar também problemas nas coronárias. A cocaína, assim, se tu vai consumir, né? Cocaína em alta quantidade, ela faz assim nos coronários. Ela estrangula a coronária. Ela estrangula e às vezes as artérias cerebrais também. Sim. Então o efeito dela nos vasos é muito potente, né? Então isso, né, cara, assim, já teve casos que a gente acompanhou na emergência que era isso. Cada, né, abuso que teve de cocaína foi perdendo um pedaço do coração até que... Morreu. Então, realmente, né? O cigarro em si também, né? Mais realmente pela nicotina, né? Que daí ele vai fazendo uma inflamação crônica ali nas artérias que precipita, né? Tanto a artéria romper quanto a ir acumulando gordura. Ele vai fazendo inflamação crônica em todas as artérias, né? Exatamente. Então não é só do coração que é afetada, né? Os braços, pernas, cérebro, tudo. Né? Então tá, conversei aqui com meu colega Cícero Baldin, né? Tiramos as dúvidas sobre emergência, espero que vocês fiquem bem atentos aí, né? Em algum momento, espero que nunca aconteça com nenhum de nós, mas essas emergências cardiológicas, elas estão aí, né? Tanto é que existe um serviço de cardiologia aqui em Porto Alegre bastante organizado. Isso. Né? Ainda lideram, né, as causas de morte no mundo das doenças. Infelizmente, as principais causas de morte no mundo ainda é problema cardiológico, assim, né? De arterial, digamos assim, né? Então, queria te agradecer, obrigado por ter vindo aí. Imagina. Essa conversa esclareceu muito para todos nós, né?
E aqui termina mais um canal Paciente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.